A paz de Deus, meus irmãos em Cristo Jesus, sejam todos bem-vindos mais um dia aqui ao meu canal. Quem vos cumprimenta é vossa irmã em Cristo, a irmã Ruth. Louvado seja o nome do Senhor, Igreja do Senhor. Esse é o primeiro vídeo que eu estou gravando depois do meu retorno do Brasil, né? Eu retornei no dia 29, né, do mês passado. E hoje já é dia 6, né? Dia 29 não, perdão, dia 30 foi o dia que eu retornei. Aleluia, glória a Deus. E hoje é dia 6, esse primeiro vídeo, né, que eu estou gravando depois do retorno da missão de São Paulo, amém? Eu agradeço aos nossos irmãos que oraram pelo meu retorno, né, para mim ter chegado com segurança aqui, né, os irmãos que oraram não somente pela minha ida, quanto pela minha volta, e que tem orado tanto pela minha vida, quanto a vida daqueles que o Senhor tem alistado para fazer esta obra comigo, a vida da nossa irmã Marleide, das missionárias aí que o Senhor está escolhendo para nos ajudar nesta obra, amém? Que o Senhor recompense os irmãos, amém? Que os irmãos sintam-se abraçados por mim, por nós, em Cristo Jesus, recebam o nosso abraço, o meu abraço pentecostal, no nome do Senhor Jesus. Eu agradeço, meus caros e amados irmãos, pelas vossas orações e pelas vossas preocupações e pelo carinho, pelo amor de muitas mensagens que eu recebi de irmãos que disseram: irmã Ruth, a irmã já chegou, eu estava preocupada com a irmã, deu tudo certo em nome de Jesus, apesar de que os demônios tentaram derrubar o avião. É desse jeito, irmãos, a gente vai fazer as coisas para Deus. Satanás sempre se apressa para querer atrapalhar, mas ele levanta para cair, né? Eu estou falando desse jeito porque eu peguei um resfriado. Esse final de semana eu saí para resolver algumas coisas, eu peguei uma chuva, e eu sou dessas que eu não posso pegar uma chuvinha que eu fico resfriada, então eu não quero forçar muito a minha garganta e também estou na graça. Então eu espero que os irmãos possam escutar-me. Os irmãos coloquem um fone aí, aleluia, glória a Deus, que por permissão do Senhor eu vim entregar aquilo que o Senhor me ordenou que entregasse, amém? Mas antes de entregar aquilo a qual o Senhor, aleluia, glória a Deus, pediu que eu entregasse à igreja, amém? Tá a irmã Rosinete, a missionária Rosinete, a missionária Milena, que foram escolhidas pelo Senhor para nos ajudar nesta obra. As irmãs estão responsáveis pela minha agenda e a agenda da nossa irmã Marleide. Graças a Deus que o Senhor está escolhendo as pessoas que vão fazer parte da hierarquia da igreja e está escolhendo as pessoas para nos ajudar nesta obra, porque nós sozinhas nós não podemos, ninguém pode levar o ministério sozinho nas costas. Nós, né, é o corpo de Cristo, nós estamos falando do corpo de Cristo, então o corpo de Cristo são várias pessoas, é um conjunto a qual nós vamos trabalhar em conjunto para nós darmos aí os nossos frutos para o Senhor Deus, né? Então, amada igreja do Senhor, o Senhor tem escolhido essas pessoas para nos ajudar. Então, tanto a irmã Rosinete quanto a irmã Milena, elas são as responsáveis, que estão como moderadora lá no Telegram, amém? Para organizar a minha agenda na minha próxima volta para o Brasil, os planos para a minha próxima volta, se assim o Senhor quiser, se assim o Senhor permitir, né? Porque a gente planeja uma coisa, o Senhor planeja outra, em julho, amém? Para nós fazermos a obra de Deus, amém, igreja do Senhor. Mas eu quero reforçar algo aqui, que quando nós voltamos da nossa missão lá do Rio de Janeiro, obviamente nós tivemos uma reunião, porque é assim que funciona, né, igreja? A equipe sai em oração, volta em oração, e nós temos que colocar os pingos nos i, né, para a gente ver onde nós temos que melhorar, tudo na direção do Senhor, o que nós não faríamos mais e outras coisas mais, para que nós possamos trabalhar em comunhão, porque nós temos que estar na comunhão, né, do Espírito Santo. Então, nós conversamos e tivemos uma reunião, e depois da minha volta para a Argentina, eu orei ao Senhor, lógico, orei ao Senhor, e o Senhor me voltou a confirmar que é assim que Ele quer e assim que Ele agrada, que tanto eu quanto a irmã Marleide, quanto a equipe que vai nos acompanhar, né, as irmãs, não fique mais hospedado na casa de irmãos. Por quê? Porque a gente, de certa forma, sai um pouco do foco, igreja do Senhor, sai um pouco do foco. Nós estamos indo para ganhar almas para Jesus, nós estamos indo, perdão, para entrar nos campos ali de Satanás, né? O Rio de Janeiro, por exemplo, é um campo muito pesado. Eu senti a opressão desse lugar, espiritualmente falando, e vi até o principado que governa essa cidade, vi demônios nas costas das pessoas, afligindo essa cidade. Ela é a reflexão pesada, espiritual,
do que está acontecendo por trás das cortinas do mundo espiritual. Realmente é batalha ganhar almas ali, sabe? E outros lugares também, Igreja do Senhor. Nós estamos indo, o meu ministério é ministério de cura, de libertação. O chamado da irmã Marlete também, o ministério dela também. Então, é assim, a gente está indo para ganharmos para Jesus, então nós não podemos sair do foco. Então, para nós sairmos do foco, é necessário que a gente tenha se revertindo na oração, no jejum, na consagração. Tanto eu quanto as irmãs precisam ter a sua particularidade com o Senhor e nós precisamos fazer isso num conjunto. Então, nós sentimos que se nós ficarmos hospedados na casa de irmão, não vamos ter, vamos dizer, essa liberdade, essa privacidade. Tem assuntos que nós temos que tratar somente entre nós que somos a equipe. Então, nós não queremos estar oportunando, incomodando, que fique pendente de fazer alimentação, comida. Eu não lembro se Davi Miranda ficava hospedado na casa de irmãos. Então, vai haver, obviamente, situações que isso possa vir a acontecer, mas vão ser irmãos muito próximos de nós, amigos na fé, parentes, né? A irmã Marlete que tem muitos amigos na fé. Vai haver, porque, né, mas na casa de irmãos que nós não conhecemos, nós sentimos pela direção do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que não temos que misturar as coisas, Igreja do Senhor. Então, a orientação a qual nós tomamos, né, e passamos para as nossas irmãs, e o Senhor Jesus disse que assim Ele quer que nós façamos. Se tem irmãos aqui que estão escutando e fazem a obra e fica hospedado na casa de irmãos A, B e C, é entre os irmãos e o Senhor, mas nós sentimos que não. Nós saímos muito do foco, porque quando chega ali, muitos irmãos querem estar conversando, e nós temos que dar atenção, né, devida para a pessoa. Então, se nós não formos dar atenção, realmente vai magoar, vai machucar. Se nós ficarmos muito trancada no quarto orando, a pessoa pode até questionar. Então, sentimos, né, que nós não temos que ficar mais hospedados na casa dos irmãos. Então, os irmãos que estão entrando em contato aí com as missionárias, a irmã Milena, com a irmã Rosinete para as próximas agendas em julho, nós queremos fazer tudo programado. Nós não vamos ficar mais hospedados, ficaremos em hotel, e eu sei que Deus vai preparar, tá? Um hotelzinho simplesinho, né? Ainda que seja de uma estrela, digamos assim, simplesinho para as servas de Deus descansarem, terem a sua comunhão, terem essa consagração, terem as suas reuniões. Terminou a missão, voltamos para casa. O foco é ir e ganharmos para Jesus. Terminou o trabalho, nós retornamos. Amém, Igreja do Senhor? Então, eu quero que os irmãos fiquem sabendo, porque foi passado isso para as nossas irmãs e eu fiquei de reforçar isso aqui aos irmãos. Então, os irmãos que são espirituais vão entender, amém? Em nome do Senhor Jesus, vão entender que nós não estamos brincando, estamos falando do mundo espiritual, estamos falando dos demônios, estamos falando de Satanás. Não podemos sair do foco, entrar frieza espiritual, relaxamento espiritual, halamai. Então, é necessário que eu preciso manter a disciplina que eu tenho aqui em casa, de orar 3 vezes ao dia, como Daniel orava, pois foi assim que o Senhor me orientou, e orar nas madrugadas. E estar sempre no jejum, Igreja do Senhor. O Senhor conhece a estrutura de cada um, e graças a Deus o Senhor me deu estrutura para estar vivendo uma vida de oração e de jejum. Foi mediante a isso que, pela graça infinita do Senhor, Ele começou a me dar experiências. Porque eu falei ao Senhor que eu queria ter as minhas próprias experiências, mas eu nunca imaginei que Ele me ordenaria que abrisse um canal no YouTube e compartilhasse com os nossos irmãos para elevar a fé do povo de Deus, amém? Eu pensei que essas experiências elas seriam só para mim, porque irmãos, tem experiências que é só para nós. Tem experiências que eu tenho que o Senhor vai dizer, guarde para ti, é só para você. Eu tenho certeza que muitos dos irmãos que escutam a minha voz, acompanham esse canal, têm as suas experiências. Tem experiências que são para nós levarmos para a tumba, para aumentar a nossa fé, nos aproximar mais de Deus. E tem experiências que o Senhor vai dizer, compartilhe com a minha igreja. Então, eu só compartilho aquilo que o Senhor me manda, me ordena. Nem às vezes, quando me perguntam, eu não gosto de falar se eu tive alguma experiência. É uma forma minha, entendeu? Coisas espirituais a gente vai compartilhar com quem é muito espiritual, porque tem coisa do mundo espiritual que eu vi que eu nem sei o que é. Porque é uma loucura, sabe? Então, os irmãos, eu peço perdão em nome de Jesus, amém, aleluia. Se eu me expressei mal aqui, né? Mas foi essa a ordem que o Senhor Jesus passou, que nós não temos mais que ficar hospedado na casa de irmãos para não misturar as coisas e não sair do foco, amém, Igreja do Senhor. Não sair do propósito, não sair do foco,
sabe? Então, assim, os irmãos que estão nos convidando para ministrar, nós vamos ficar em hotel, ainda que seja um hotel, uma estrelinha, né? Um hotelzinho simplesinho, com a caminha ali para a gente deitar, descansar, para que nós possamos estar focadas no jejum, na oração, na consagração, nas reuniões, e possamos ter a liberdade de falar coisas que só diz respeito à equipe, amém? Em nome de Jesus. Então, louvado seja o nome do nosso Senhor. É isso, igreja, que eu tenho para passar. No nome do Senhor Jesus, não queremos incomodar os irmãos que fiquem pendentes a cozinhar para nós. Amém? Cozinhar para mim, cozinhar para os irmãos. E eu agradeço aos irmãos que nos receberam tão amistosamente, nos hospedaram em sua casa. Amém? Que Deus triplique, que Deus abençoe, que Deus ajude os irmãos neste caminho que não é fácil. Amém? Então eu venho hoje passar aqui uma experiência, não uma experiência, mas visões as quais o Senhor me deu. Aleluia, glória a Deus. Ontem eu tinha ficado de orar com uma das minhas irmãs em Cristo Jesus e não foi possível, mas hoje eu entendo. Hoje eu vim entender de manhã que foi permissão do Senhor, que Ele me queria sozinha ali na madrugada orando, buscando a sua face, porque Ele queria me dar algumas revelações. Igreja do Senhor, nós vamos falar um pouco sobre a frieza espiritual, pois foi este demônio que eu vi ontem à noite, da frieza espiritual, que tem trabalhado nos 4 cantos do mundo. Alamaia. Eu estava, aleluia, glória a Deus, tinha levantado, como os irmãos podem ver, eu estou com a garganta desse jeito. Estava coçando muito a minha garganta por essa chuva que eu peguei. E fui tomar alguma coisa e vim para o joelho. E aí comuniquei a minha irmã, vamos orar cada um no seu canto, porque minha garganta está horrível. Eu gosto de orar. E eu vou orar aqui no Espírito, que o Senhor me dê graça. Ela disse, amém, irmã Ruth, a gente ora amanhã então. Então eu fui orar, irmãos. Depois de eu estar um tempo orando, os meus olhos espirituais eles foram abertos quando eu vi vindo na minha direção do inferno um cavaleiro do inferno com toda a sua armadura diabólica, demoníaca e potente, e atrás dele tinha como se fossem umas flechas demoníacas. Ele vinha acompanhado com 5 cachorros, eu vou dizer desta maneira, cachorro misturado com lobo, demoníacos, porque tudo que é do inferno é horrível, é horrendo, é horroroso, são monstros. Ele vinha numa velocidade, o Senhor disse, quero que conheças o demônio da frieza espiritual, ele está vindo na direção de tua casa. Ele vinha pela minha cabeça por ordem de Satanás e, claro, permissão do Senhor, pensando que eu estava dormindo. Quando ele chegou próximo da minha casa, ele viu que estava saindo uma fornalha de fogo pelo teto da casa, que era eu orando, que estava ali na comunhão do Espírito Santo, louvado seja o nome do nosso Senhor. Senti sua presença se aproximando, Alamaia, e o Senhor me revelou que ele já veio várias vezes pela minha cabeça e pela infinita misericórdia ele não conseguiu entrar. E ele estava tentando entrar, ele olhava a cobertura espiritual que o Senhor, pela sua infinita misericórdia, colocou sobre a minha vida espiritual e estava tentando encontrar alguma brecha para ele entrar com a frieza espiritual, com relaxamento espiritual. E ele ficou bufando porque ele não pôde. Foi então que eu levantei e olhei pela janela para ver este demônio horrendo. Foi quando o Senhor me disse que este demônio é assim como o espírito da morte, ele tem em várias partes do mundo. Este demônio, este principado, vamos dizer, que governa a área da frieza espiritual, os demônios de baixa hierarquia, os cavaleiros do inferno têm que trabalhar para ele, para dar satisfação a ele. E eu voltei para o joelho, fiquei orando, e eu vi que ele estava querendo entrar e não conseguia. Foi então quando o Senhor me disse que as flechas que ele levavam sobre a sua costa, Alamaia, são flechas demoníacas que ele coloca, joga na vida daqueles que permite entrar a frieza espiritual, cansaço, sono, desânimo e outros ínteres que faz com que o soldado esfrie na sua caminhada, Alamaia. Aqui no livro de Provérbios, capítulo 8, versículos 17 ao 18, eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam me acharão. Né? O Senhor lhe ama, o Senhor me levantou para estar na madrugada. E o Senhor disse, vês tu como é importante que tu esteja na madrugada. Eu te quero na madrugada, de joelhos dobrados. Vês tu como é importante estar na madrugada, se revertindo e me buscando. Vês como ele está querendo entrar? E eu disse, sim, Senhor. Você não pode esfriar, você não pode desanimar. Ainda na provação você tem que estar com teus joelhos dobrados diante de mim. Isso serve para toda a igreja, não é somente para a irmã Ruth, não.
É para o povo de Deus, porque o Senhor disse para mim passar para o seu povo, porque tem vários desses demônios trabalhando e estão tendo êxito entrando com frieza espiritual. Quando ele entra com frieza espiritual, depois ele manda a sua seta para fazer o soldado cair, pecar e retroceder. Foi então quando a minha visão foi além e o Senhor me mostrou um homem na minha frente, um soldado do Senhor capacitado pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Vi este homem orando, jejuando, tendo uma vida disciplinar e espiritual na presença do Senhor, mas ele estava passando por provações econômicas e na saúde. Foi então quando ele não teve a paciência, porque a paciência realmente é um dom. Nosso tempo não é o tempo do Senhor. O Senhor nos prova primeiro para depois entrar com a vitória, igreja do Senhor. E eu sei o que é isso. O sangue de Cristo tem poder. Eu sei o que é isso. Foi então, meus irmãos, aleluia, glória a Deus, que ele disse bem assim. Eu escutei quando ele falou desse jeito. Eu tenho orado a ti. Eu tenho jejuado a ti. Eu tenho te servido com lealdade toda a minha vida. E olha a provação que eu estou passando. E até agora o Senhor não entrou com a vitória. Ele foi lá no quarto dele, deixou a Bíblia dele e disse assim: a partir de hoje eu não vou mais orar nem jejuar. A partir de hoje eu não vou mais estar me consagrando enquanto o Senhor não entrar com a vitória. Porque eu tenho te servido com lealdade até o dia de hoje. Irmãos, no momento que eu vi que ele deixou a Bíblia dele, no mundo espiritual eu vi ele deixando a sua espada. Halamai. Eu vi ele deixando, a Bíblia estava assim e a espada estava do lado. Eu vi a espada dele de soldado representando que ele estava abandonando a espada, espiritualmente falando. Entrou a frieza espiritual, este demônio, um desses demônios da frieza espiritual, cavaleiro do inferno, conseguiu jogar uma das suas flechas demoníacas e ele simplesmente retrocedeu, esfriou e se tornou um alcoólatra. E foi assim que Satanás, através desses demônios, conseguiram derrubar um soldado tão disciplinado na presença do Senhor. Depois a minha visão foi além e vi na minha frente, Halamai, uma mulher na mesma situação, passando pela aprovação, pois toda a sua vida ela tinha feito a obra com seu esposo e o Senhor havia recolhido, e o Senhor disse: eu recolhi, porque se eu estendesse mais o tempo de vida dele, ele não ia aguentar as retaliações. O nosso Deus sabe como tem que trabalhar. Às vezes a gente não entende o não e o sim de Deus, e tudo que é do Senhor é bom, é lindo, é perfeito e agradável. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Então ela não estava aguentando aquela provação, pois o seu companheiro de vida havia sido recolhido. Foi quando o Senhor me fez lembrar que Alamaia, na vida de Abraão, o Senhor recolheu a sua esposa e mesmo assim ele ficou firme. Ele ficou triste, Abraão, mas ele ficou firme na presença do Senhor e pôde enterrar a sua esposa de maneira dignamente. Não sei se vocês irmãos lembram quando Abraão perdeu a sua esposa. Então o Senhor disse para mim: minha filha, tanto dos meus profetas foram provados na minha palavra, que estão comigo hoje na glória. Tanto dos meus discípulos foram provados na minha palavra e estão comigo na glória. Com os meus filhos não será diferente, e contigo não será diferente. Serão provados no fogo por mim, antes que eu entre com a vitória. Ela falou desse jeito: eu não vou aguentar. O meu esposo era meu companheiro de missão, Senhor. Eu não vou aguentar. A minha vida perdeu sentido sem o meu esposo. Quando ela falou aquilo, entrou uma legalidade pela boca dela, pois a nossa dependência tem que ser de Jesus completamente. Isso o Senhor me deixou muito bem claro. A nossa dependência não tem que ser do homem. Por mais tristes e oprimidos e desanimados, nós temos que continuar com os nossos joelhos dobrados e orar sem cessar, exatamente como está respaldado na palavra do Senhor. Orar sem cessar. Pois a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os demônios, contra as trevas. Que nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios capítulo 6, versículo 12. A nossa luta é contra isso. Né? Ela falou isso e eu vi quando ela deixou a Bíblia e parou de orar, jejuar e desanimou, irmãos. Desanimou em sua caminhada, parou de orar, parou de jejuar, parou de se consagrar e ela caiu espiritualmente. Minha visão foi além e vi na minha frente um jovem que estava orando ao Senhor há 5 anos já para o Senhor preparar uma esposa para ele segundo o seu querer. E ele estava lutando contra a sua carne em todas as áreas da sua vida. Lutando sexualmente, lutando espiritualmente, sentimentalmente e outras coisas mais que faz parte do nosso corpo humano, faz parte do ser humano.
Mas o Senhor disse que ainda não era o momento, que ele tinha que aguentar um pouco mais, ficar firme, que o Senhor ia entrar com a vitória. Ele não aguentou e caiu em pecado, retrocedeu. Também abandonou o jejum, a oração, a consagração, saiu dos caminhos do Senhor, e um desses demônios que estão nos quatro cantos do mundo conseguiu jogar a flecha demoníaca e fez com que ele retrocedesse. Foi quando o Senhor Jesus me disse: minha serva, me agradas quando tu falas ao meu povo e quando tu me fala que ainda que seja somente para vir para os meus pés e somente chorar, que chore. Ele disse isso para mim. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Me agrada que fales isso ao meu povo, pois é certo, e vou te mostrar que é certo. Alamai. Foi então quando o Senhor me mostrou, aleluia, que até as nossas lágrimas, elas têm que ser sinceras diante do Senhor. Se as nossas lágrimas não são sinceras, o Senhor não aceita. Lágrimas de crocodilo, lágrimas com hipocrisia, lágrimas falsas. Porque eu vi um anjo anotando no memorial do céu se essas lágrimas são sinceras na presença do Senhor. Isso foi do mundo espiritual que o Senhor me revelou. Mistérios do mundo espiritual que o Senhor me revelou que eu não sabia. Que até as nossas lágrimas, elas têm que ser sinceras, e o anjo ia escrevendo se aquelas lágrimas eram sinceras. Se são sinceras, o Senhor aceita e leva na taça de ouro para o céu. Mas se não são sinceras, o Senhor não aceita essas lágrimas. Pois eu disse aos irmãos, mediante ao Espírito Santo, e o Senhor assinou com o seu sangue, que até as nossas lágrimas, elas são uma oração diante do nosso Senhor. E ele disse que lhe agradava. E ele disse a mim: diga ao meu povo que continue jejuando, que continue orando, que continue consagrando, que não deixe a espada, que continue perseverando. Foi então quando ele disse: estou te dando o alvará para a próxima campanha para fazer com o meu povo de 21 madrugadas. E eu disse: qual vai ser o tema? E ele disse: pronto verás. Então nós já temos aí, aleluia, glória a Deus, a campanha de 21 madrugadas. Eu espero fazê-la quando eu já não estiver aqui nesta casa, porque eu estou nessa busca, amém? Então, irmãos, Halamasuricalamaia, o Senhor me entregou essas revelações, que este cavaleiro veio pela minha cabeça para entrar com frieza espiritual na minha vida espiritual, querendo entrar no meu campo, né, na minha casa espiritual. Ele não conseguiu. Ele veio pensando que eu estava dormindo, e eu estava com os meus joelhos dobrados aí, louvando e adorando ao meu Senhor, pedindo ao Senhor que queime muito mais a minha carne, que a minha carne esteja muito bem queimada no Espírito Santo, para que ela não prevaleça, para que ela não se incline para as coisas deste mundo. Estava pedindo ao Senhor que queime ainda mais, que ainda que seja com a espada dele de 2 gumes, que ele mortifique ainda mais a minha carne, e que ela esteja morta, completamente morta, para as coisas da carne. E eu estou passando para a igreja, pois muitos desses demônios têm conseguido entrar com frieza espiritual na vida de alguns soldados, e muitos nem perceberam. O cansaço, o sono, a falta de ânimo de estar na presença de Deus. Só consegue orar se for com outra pessoa, mas não consegue ter uma disciplina de oração sozinho, de jejum sozinho, de consagração sozinho. Nós temos que lembrar que a salvação ela é individual. Nós podemos estar como um grupo, unidos como o corpo de Cristo aqui, buscando o Senhor nas madrugadas. Eu já falei aos irmãos que este canal não é uma igreja online, é somente um canal para ajudar os nossos irmãos a prosseguir e seguir marchando rumo ao céu. Que o Senhor não gosta desse negócio e não lhe agrada e não tem parte com ele, esse negócio de estar cultuando online. Quer ser batizado com o Espírito Santo? Quer ter dons? Quer ter visão? Quer crescer na graça? Quer crescer na fé? Tudo no conforto da sua carne. Não quer mais jejuar, não quer mais orar, não quer ir para a igreja, estar em comunhão com os irmãos, porque olha para a vida de todo mundo e não olha para a vida de si. Irmãos, aquele e aquela que fica olhando a vida espiritual de todo mundo não olha para si, buscando defeito em todos, e não analisa se este vai para o inferno. Este vai perecer. Este vai estar para o lado de fora. Nós temos que olhar para nós e nos analisar para saber como está a nossa vida diante de Jesus. Se o outro quer estar olhando para B, para C, é problema dele. Olhe para a sua vida espiritual e veja como está. Olhe porque que você não cresce, não amadurece, não é batizado com o Espírito Santo. Nós temos que estar autoanalisando a nossa vida todo o tempo diante do Senhor, para saber se nós estamos nos enquadrando. Não podemos deixar a espada de forma alguma. A espada do soldado é o jejum, é a oração, é a consagração, é a obediência ao Senhor. E o Senhor me cobrou ainda mais. O Senhor me cobra muito, irmãos. Os irmãos não têm ideia. Eu sinto o peso da responsabilidade, o que é realmente estar, vamos dizer, ajudando os irmãos
antes da inauguração da igreja. E eu estou pedindo ao Senhor que não me deixe falhar, pois eu não quero falhar. Nós todos temos uma missão nessa terra. Eu tenho a minha, os irmãos têm a sua. E nós temos que pedir ao Senhor que nos capacite cada dia mais, segundo o seu Espírito, para que nós não venhamos falhar com o Senhor na nossa missão nesta terra. Pois eu tenho minha missão, você tem a sua. E nós estamos aí em conjunto, trabalhando e marchando rumo ao céu, dando nossos frutos para o Senhor. Não faça a vontade da tua carne. Se você disser, eu não tenho força para orar, abra a tua boca e profetize que você tem força para orar. Abra a tua boca e profetize que você tem força para jejuar. Se você ficar falando que não tem força, você não vai ter força. Se você continuar conformado na tua carne, não vai avançar. E que você vai ficar olhando a vida dos outros, prosperando, crescendo, tendo experiência com Deus, sendo batizado com o Espírito Santo. Tudo bem que os dons não salvam, mas eleva a nossa fé. Eleva a nossa fé e nos faz ambiciosos pelas coisas do Altíssimo e pelas coisas do Senhor. Aí você vê e fica só desejando, mas não sai. Continua um raquítico e uma raquítica espiritual. Sempre na mesma coisa. Nós temos que almejar a eternidade. E o Senhor Jesus Cristo me disse que muitos têm perdido o foco. O foco da salvação, o foco da vida eterna, o foco da eternidade. Os demônios estão conseguindo, esses demônios da frieza espiritual têm conseguido, com as suas setas demoníacas, fazer que muitos percam o foco da eternidade, o foco da salvação, o foco da vida eterna. Para nós chegarmos ali, precisamos marchar, alamaia, marchar e marchar e marchar com a espada na mão, com o capacete armado de toda a armadura de Deus, no jejum, na oração, na consagração e sempre nos revertindo, alamaia, dos frutos do Altíssimo, pedindo ao Senhor que nos coloque sobre nós aquilo que nós estamos precisando para continuar marchando e retire de nós o que está demais. Nos analisando, parando de olhar para a vida de um de outro. Tem muita gente, irmãos, que olha para a vida de um de outro. Ele não pode tropeçar, ela não pode equivocar, que eles vêm com 10 pedras. Esse povo é o povo que está configurado no inferno. É o povo que está configurado no inferno, que não olha para a vida, não olha para a vida de si, só olha para a vida do próximo. Está pronto para jogar a primeira pedra como se ele ou ela não tivesse pecado. Eu tenho pena dessas pessoas. A gente olha com os olhos espirituais e sabe que essas pessoas não são libertas em absoluto e não nasceram novamente. Precisam nascer novamente e ser realmente polido e quebrado. Né? Quando o Senhor me usa aqui pela sua infinita misericórdia nas campanhas, quando o Senhor fala, tem 10 pessoas aqui indo para olaria, ninguém quer ir para olaria, porque sabe que ir para a mão do oleiro dói. Porque tem que ser quebrado, moldado, para se tornar um vaso intacto, forte na presença do Senhor. Amém? Então é isso que eu tenho para entregar para a Igreja de Cristo. Continue perseverando, continue jejuando, continue orando, continue afastando-se de pessoas que querem contender, dividir. Eu não quero estar com estas pessoas, porque elas sujam o nosso coração, elas mancham as nossas vestes, porque a gente fica indignado de ver crente contra crente. A gente vê a conduta, a postura de pessoas contender, a fofoqueira, a divisora, que querem colocar bicho nos nossos frutos. O que eu vou fazer? Eu vou estar me juntando com essas pessoas? Eu só tenho que orar, mas trazê-las para o meu hall de amigos, vamos dizer, trazê-las para o meu círculo de amizade. A palavra de Deus diz para nós sermos vigilantes, sábios, sóbrios. Nós temos que orar pelos nossos inimigos, orar por aqueles que nos perseguem. Pessoas que me mandam mensagens ofensivas, desrespeituosas, me insultando, me xingando, vão morrer. Vão morrer, vamos dizer, explodindo-se sozinho, porque eu não perco nem meu tempo, irmãos. Pessoas que querem tirar a nossa paz, sabe? Tirar a nossa paz. Ele não tem paz, ela não tem paz, quer tirar a tua paz. A gente tem que repreender e dizer que Deus abençoe. É desse jeito que nós temos que fazer. Temos que não queremos ser melhores que ninguém. Mas nós não podemos sair do foco, porque quando nós aceitamos essas coisas, contenda, divisão, fofoca, disse-me-disse e outras coisas que não vai nos edificar em absolutamente nada e nem nos aproximar do Senhor, nos vai afastar e sujar o nosso coração, nossas vestes, a gente sai do foco. O foco é a salvação, o foco é a vida eterna, o foco é a eternidade. O foco é descansar no seio de Abraão, aonde vai cessar a nossa dor, aonde vai cessar as nossas lágrimas, aonde vai cessar todas as nossas preocupações. Ali será o nosso descanso eterno. Então nós não temos que perder o foco. Então, Igreja do Senhor, essa mensagem que eu tenho para entregar para o Senhor, para os senhores, aliás, se assim o Senhor permitir, eu volto. Amém?
E vamos ver qual vai ser o tema a qual o Senhor dará para a nossa próxima campanha. Continue orando pela minha vida, a vida dos meus filhos, a vida da nossa querida irmã Marleide, amém? Para que o Senhor continue nos ajudando, nos sustentando neste caminho que não é fácil, amém? Fique todos na paz do Senhor Jesus Cristo, se assim o Senhor permitir, eu volto. Shalom.